Enfim, eu só reforçaria aqui que, sim, de fato, há problemas. Acho que ele levantou uma bola interessante aqui para a gente comentar. Sim, há problemas no governo, né, e relacionados ao atual governo, ao atual primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. E até porque assim, nós evangélicos, né, eu penso que seja importante fazer uma distinção entre a nossa perspectiva sobre Israel em termos bíblicos, né? E aí tenha-se a posição que tiver sobre Israel, mas pelo menos eu procuro fazer essa distinção entre Israel em termos bíblicos e esse Estado judeu, né, que está aí com 77 anos, estabelecido há 77 anos, e o qual se vê envolvido nesse conflito atual e sobre o qual nós estamos nos debruçando aqui. Então, sim, concordo com o Aduna, com o pastor Israel, no sentido de que deveria haver, né, essa coexistência. Na prática, entre o povo, ela meio que já acontece, né? Na medida do possível, ele pôde testemunhar bem aqui, inclusive com a experiência em loco, né? Mas na questão mais oficial, digamos assim, nós temos muitas dificuldades. Pelo que ele pontuou também, você tem uma ideia mais ao ocidente, mais democrática, de um lado, de um Estado já constituído, e do outro lado, né, você vê os líderes, pelo menos, que em tese representam esse movimento, falando em califado islâmico, falando em... e aí chega-se a uma questão central também, que ele tocou aqui, que é a questão de Jerusalém. Então, assim, ainda que se equacione outras questões periféricas, que já são complexas, como ele colocou, ok, vamos então, concordamos com a criação. Ambas as partes concordaram com a criação. Vamos chancelar o Estado palestino aqui. Tá, e Jerusalém vai ficar com quem? E aí nós vamos... tá bom, chegamos num consenso sobre Jerusalém. Tá, e o monte do templo? Vai ficar com quem? Então, quem vai abrir mão? Então, assim, porque todos reivindicam Jerusalém como sua capital, né? Conquanto, historicamente falando, Jerusalém tenha sido capital de Israel, né? Por mais de 3 milênios, e conquanto aquela terra tenha passado na mão de bizantinos, de persas, de árabes, muçulmanos, né, seus jússidas, mamelucos, né? E turcos, otomanos, e jamais tenha sido feita a capital. Jerusalém esteve em poder, né? Aquela terra esteve em poder ao longo da história de várias potências mundiais, e inclusive de muçulmanos, e nunca foi feita capital. Mas nessa questão específica, sim, concordo com ele também no sentido de que a realidade está posta, né? Há um povo lá hoje, uma população autodeterminada, né, que são árabes que se identificam exclusivamente como palestinos e que têm, por assim dizer, né, o seu direito humanitário, digamos assim, de se autodeterminar como esse povo e reivindicar, portanto, né, ali a criação de um Estado que o represente devidamente. Então, eu penso que seja